Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, nessa semana de Páscoa e também domingo de ressurreição. Louvamos e agradecemos a Deus por ter mandado seu Filho para as nossas vidas, para nos trazer vida e vida em abundância. E para começarmos o nosso culto, nós vamos abrir, irmãos e irmãs, a nossa Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 ao versículo 30. Repetindo, Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao versículo 30, que diz assim: a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber, novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então, irmãos e irmãs, hoje é um domingo muito especial, o domingo da ressurreição, e também o domingo da nossa Santa Ceia. Neste texto, Jesus comunica aos seus discípulos, é quase que um texto de despedida, porque depois, logo em seguida, ele vai ser conduzido para a cruz e logo em diante ele vai ressuscitar. E aqui ele entrega seu corpo, entrega seu sangue, dá as últimas instruções para os discípulos, ele fala com os discípulos, dando as recomendações daquilo que ele vinha fazendo até neste momento. Por isso, nós louvamos e agradecemos a Deus nesse momento e saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos agora cantar um hino de ressurreição ao nosso Deus.
louvamos, te agradecemos e te adoramos pela beleza da tua santidade. Obrigado por ter mandado o teu Filho para nos trazer a boa nova da salvação. Nos trazer a notícia de que essa vida é passageira, mas que nós contigo, ó Pai, teremos a vida eterna. Obrigado pela vitória de Cristo na cruz. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça gratuita, pela sua graça em nossas vidas e pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, pelos pecados perdoados, mesmo não merecendo. Te louvamos e te agradecemos pela vida das nossas famílias, pela vida dos nossos amigos, pela vida da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez, nessa data especial, nós queremos adorar ao nosso Deus com 2 hinos. Vamos ouvir 2 hinos neste momento. Primeiro um, depois o outro, que fala sobre a ressurreição, esta glória que Jesus ganhou na cruz. Ouçamos, irmãos e irmãs. Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu que mudou o mundo. Só que essa história do Galileu, papai vai contar amanhã. Ah não, pai, continua. Agora tá tarde e a gente tem que dormir. Aí amanhã papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos. Choro sua foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Momento de confissão, meus irmãos e minhas irmãs. Este momento nós vamos nos colocar diante de Deus para colocar as nossas vidas, pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 24 ao 26. Repetindo, Mateus capítulo 27, versículo 24 ao 26. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Irmãos e irmãs, este texto é muito importante para nós refletirmos sobre a importância da gratidão, sobre a importância da presença de Jesus em nossas vidas, sobre a importância de Jesus contar sempre conosco. E vemos que nesse texto, embora Jesus tenha curado muitas pessoas, embora Jesus tenha alimentado muitas pessoas, multiplicando os pães e os peixes, embora Jesus tivesse ressuscitado
muitas pessoas necessitadas. Embora Jesus tivesse entregue a sua vida para o povo, na hora em que ele precisou, não houve quem o acolhesse, não houve quem o apoiasse. Ele se sentiu só. Inclusive, os próprios discípulos fugiram, o abandonaram. Pedro prometeu a Jesus que, mesmo que custasse a vida dele, ele jamais abandonaria o Mestre. Mas na hora em que entrou em apuros, na hora em que entrou em provação, ele negou 3 vezes a Jesus. E Pilatos, ele poderia muito bem ter feito isso, soltado a Jesus e deixado a Barrabás preso, mas ele preferiu lavar as mãos. E o povo que estava com Jesus dizia: crucificai-o e caia sobre nós e os nossos filhos o sangue. Irmãos e irmãs, essa situação não aconteceu só no tempo de Jesus, ela também tem acontecido em nossas vidas. Nós muitas vezes negamos a Jesus, muitas vezes lavamos as mãos diante de situações que possam nos prejudicar. Muitas vezes nós dizemos que o sangue de Jesus, que o sangue desse homem, seja derramado, seja crucificado e caia, e caia sobre o chão. Então, irmãos e irmãs, Jesus é tão bondoso, tão maravilhoso, que mesmo sendo crucificado, ele ainda orou, pedindo a seu Pai, dizendo: Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. E é com esse espírito que nós vamos nos colocar diante de Deus para pedir perdão pelas nossas faltas. Oremos em silêncio. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós. E obrigado, ó Pai, por esse texto que nos ensina a termos cuidado com o que falamos, com o que fazemos, com nossos sentimentos. E pedimos o Teu Espírito Santo para que toda essa tentação de negarmos a Jesus, toda essa tentação de desistirmos da Tua palavra diante das dificuldades, toda esta tentação, todo esse espírito de fugir da responsabilidade que temos contigo, da preguiça de andarmos contigo, da resistência em mudar o nosso comportamento, seja o Pai levado e limpado e eliminado pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Purifique-nos, ó Pai, de todo mal, para que esse Jesus que ressuscita hoje, neste domingo, possa ressuscitar a cada dia, a cada hora, a cada minuto em nossas vidas, em nossas casas, na vida das nossas famílias e na vida do nosso mundo. Que assim como Jesus, ó Pai, morreu na cruz e cumpriu com a sua missão, nós também possamos cumprir com a nossa missão. Nem que para isso nós percamos a nossa vida, ó Pai Santo, que nós possamos seguir firmes, porque sabemos que no final seremos vitoriosos. Ajude-nos, ó Pai, a termos esse espírito de olharmos para a vida eterna, para o prêmio maior que Tu tens para nós, para que nós possamos saber que nós viemos de Ti e que nós devemos voltar para Ti. Mas enquanto vivermos neste mundo, ó Pai, enche o nosso coração de amor, um coração de paz, de alegria, de harmonia e de bênção, para que nós sejamos bênção em onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão para todos os nossos pecados. Amém. Momento da mensagem.
Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez vamos para a nossa Bíblia, abri-la no capítulo 28 do livro de Mateus, Mateus 28, do 1 ao 15. Mateus 28, do 1 ao 15. Aqui fala sobre a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficavam como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre ela, o Pai Santo. Amém. Momento de muita alegria, irmãos e irmãs, porque Jesus aqui cumpre com a sua missão e tudo que ele havia dito, ele chega no final e ele combate um grande combate. Foi uma missão muito difícil, onde ele passou por sofrimento, passou por humilhação. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele sabia de onde ele vinha, o que ele deveria fazer e para onde ele iria. Então, irmãos e irmãs, o que eu posso dizer neste domingo é o seguinte: a palavra de Deus, aquilo que Deus promete para as nossas vidas, nunca é frustrado. Aquilo que Deus fala para nós, aquilo que Jesus veio anunciando desde o princípio, se concretiza. Aquilo que Deus quer nas nossas vidas sempre vai se cumprir. Às vezes, irmãos e irmãs, pode parecer demorado nas nossas vidas, porque o tempo de Deus não é nosso tempo. E não sabemos também que o tempo de Deus é sempre o tempo melhor do que o nosso tempo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe tudo, Ele pode tudo e Ele é todo poderoso. E do princípio a missão de Deus foi tentar. Muitos tentaram impedi-la.
Quando Jesus nasceu, quase foi procurado, foi perseguido para que ele fosse morto. E por causa disso, muitas crianças morreram. E quando Jesus cresceu, também foi perseguido. E quando ele começou com a sua missão, muitos também o humilharam, o perseguiram, até que conseguiram crucificá-lo. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado e Jesus foi crucificado. E mesmo a morte na cruz, aqueles que achavam que Jesus, depois da morte, ele não ressuscitaria, ele ressurgiu através da cruz. Ou seja, tudo que Deus faz, tudo que Deus transforma, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Jesus transforma as coisas, Deus transforma para a nossa salvação. Então, Jesus foi crucificado e muitos diziam, se tu és filho de Deus, tu és rei dos judeus, salva a ti mesmo. Muitos, eles humilhavam a Jesus na cruz, naquele sofrimento. Ou seja, eles não sabiam o que estavam falando. E Jesus foi crucificado, foi sepultado e parecia que tudo estava acabado. Mas Jesus, assim como havia dito, no terceiro dia ressurgiu. Os oficiais mandaram soldados para que cuidassem, com medo que Jesus, ou seja, que os guardas viessem, os seus discípulos viessem roubá-lo de noite. Mas Jesus ressuscitou. Nem com os guardas, aliás, quando o anjo veio, os guardas se assustaram e fugiram. E aquele túmulo ficou vazio. Aquele túmulo ficou vazio e Jesus foi glorificado pelo seu Pai. E ele foi primeiro para quem? Para as mulheres. Ele foi primeiro para as mulheres, dizendo, se apresentando que ele havia ressuscitado. E as mulheres ficaram com medo, ao mesmo tempo ficaram contentes. Disse, vou dizer aos meus irmãos que eu vou me encontrar com eles. Mas o texto que me chama a atenção aqui, além da ressurreição, é aquele texto que fala que Jesus subiu aos céus. E depois que Jesus subiu aos céus, as pessoas estavam olhando para Jesus, olhando para ele, e apareceu um anjo dizendo, o que estão olhando? Ide e pregai o evangelho para todos os confins da terra. Ide por todo mundo, porque assim como Jesus subiu, ele também descerá. E que lição pode ficar para nós hoje, irmãos e irmãs, nessa semana da ressurreição, nesse domingo da ressurreição? A lição que fica é que quando nós temos uma aliança com Deus, quando Deus tem um plano conosco, quando nos comprometemos com Deus, nós não devemos mudar nenhuma vírgula, nenhum tiro desse nosso compromisso com Deus, porque fizemos uma aliança com Ele. E se nós confiamos em Deus, Deus deve confiar em nós. E devemos saber que quando estamos com Deus, nós vamos encontrar muitas dificuldades também. Assim como Jesus, vamos ser humilhados também. Assim como Jesus, muitas vezes nós vamos ter aonde reclinar a cabeça. Assim como Jesus, nós vamos ter dificuldades também. Assim como Jesus, vamos ser traídos também. Mas essas coisas não devem nos afastar do nosso plano, da nossa missão, da aliança que nós temos com Deus. É isso. Por quê? Porque não estamos sozinhos. O próprio Deus disse, Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação do século. E diz mais, aquele que tiver medo de perder sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Que nós podemos ganhar com esse mundo, irmãos e irmãs? Nós estamos vendo como o mundo está perdido. E se nós confiarmos nos homens, não confiarmos em Jesus, não fizermos a vontade de Jesus,
nós nos perderemos, irmãos e irmãs. Então Jesus nos convida para vivermos a sua mensagem, vivermos o seu evangelho, praticarmos o seu evangelho, para que nós tenhamos vida e a tenhamos abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Irmãos e irmãs, como anunciamos no início, neste domingo nós também teremos a nossa Santa Ceia, momento de comunhão, onde Jesus entrega o seu corpo e seu sangue, agora se concretiza na cruz e na ressurreição. E é um privilégio muito grande fazermos parte dessa mesa do Senhor. E também um compromisso. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele partiu o pão, dando graças, disse: este é o meu corpo e meu sangue que eu dou por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor está preparada e é o Senhor ressurreto e presente conosco quem nos convida para fazermos parte da sua Santa Ceia. Portanto, podemos comer o pão e tomar o cálice. Aí em casa, vamos repartir no meio da família, né? O pão e o cálice. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por fazermos parte da Tua Santa Mesa, mesmo não merecendo, mas a Tua misericórdia é grande e dura para todos sempre. E assim como Jesus entregou sua vida por nós, que nós também possamos entregar nossas vidas por Ele e por todos aqueles que precisam. Ser conosco, Pai Santo, nos abençoe. E manda o Teu Espírito Santo para que nos prepare, nos ajude a cumprirmos, ó Pai, com a aliança que temos contigo. Obrigado, ó Pai, por esse domingo. E queremos Te agradecer pela semana que vem. Ser conosco. Abençoe nossas famílias, abençoe todos os enfermos, estejam em casa, no hospital, principalmente aqueles acometidos pela Covid. Abençoe as pessoas desempregadas, ó Pai Santo, as pessoas que passam fome, onde quer que estejam, que a Tua mão poderosa seja sobre eles e esteja conosco também naquilo que nós pudermos ajudarmos, ó Pai Santo, como Tua Igreja. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que excede todo nosso entendimento, pedimos que permaneça conosco, hoje, para todo sempre. Amém.